Casa Podcast. Salve, salve, galera! Diogo Leandro na área aqui na Casa Podcast, direto da Zion Produções. E antes de eu apresentar o nosso convidado e falar dos nossos patrocinadores, eu quero pedir um favor para você. Curte já o nosso canal e se inscreve também. Ativa o sininho, ó. Aproveita que você está vendo esse vídeo agora, nesse momento, já ativa o sininho e se inscreve aí. E eu não posso deixar de começar esse podcast sem agradecer aos nossos patrocinadores. E a Salto Pizzas continua com a gente aqui como um patrocinador oficial do nosso rango, sempre nos alimentando da melhor maneira possível e com os melhores sabores do Brasil. A Salto Pizza fica na cidade de Salto. É isso aí mesmo, Di. A melhor pizza do Brasil, A melhor né? pizza do Brasil. Bateu aquela fome? Salto Pizzas. É isso aí também. Não podemos deixar de falar Teixeira Imóveis, né? Nessa imobiliária, você faz os melhores negócios. Você que quer alugar o seu primeiro imóvel, você que quer alugar o seu apartamento, alugar sua casa, seu sítio, chácara, até fazenda. Na Teixeira Imóvel você consegue. Sem burocracia. Sem burocracia nenhuma. Não precisa de cheque calção. Não precisa de fiador. Resumindo, precisa só você ter aquela vontade e alugar o imóvel, tá? E tem também a Ruda Nova Autopeças. Você encontra tudo para o seu carro. Você, lojista, que gastava aquela fortuna comprando peças para ter Fazendo em estoque. estoque hoje. Não precisa mais, esquece. A Ruda Nova Autopeças tem todo esse estoque com uma fartura de peças para você. Para o carro nacional, para o carro importado, tem tudo lá, né, Di? É isso mesmo. Tem tudo. Então, a Ruda Nova Autopeças, o que você precisar para o seu carro, lá você encontra. Aqui também, nosso patrocinador oficial, lógico, a Zion Produções. Se você quer gravar um jingle, gravar um single, quer lançar sua música, tem aquele sonho de gravar, conhecer um estúdio, é aqui na Zion Produções, tá bom? Pode acessar o nosso Instagram também aí como Zion Produções, Zion Produtora. E fica à vontade, se você quiser gravar qualquer coisa que você queira gravar, Qualquer um comercial, coisa. um jingle, enfim. Você que tem o sonho de ter uma música gravada, vem aqui na Zion. Resolvemos para vocês, e você que tem aquela voz feia igual a minha, aqui a voz fica top. Tiagão, hoje o nosso convidado especialíssimo, a gente fica muito feliz por poder abordar assuntos, né, que interessam assim, interessa para toda a população, assuntos que vão realmente agregar na vida das pessoas, né? E hoje está aqui com a gente nosso parceiro Vicente Sampaio, presidente da União Negra Ituana. Vicente, boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite ao pessoal aí. Estamos aí à sua disposição. Tá tudo certo com você? Graças você comeu a a pizza já, não? Comi a pizza, muito boa. Recomendo, viu? É isso aí, seu Vicente, é isso aí. Seu Vicente, conte um pouquinho primeiramente, agradecer mais uma vez, né, a presença do senhor aqui conosco. Obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo de estar aqui para esse bate-papo, que é muito interessante aí para quem vai estar assistindo. Conte um pouco da vida do senhor, o que o senhor fez ou o senhor faz ainda hoje, com que o senhor já trabalhou. Quem é o Vicente Sampaio? Né? Quem é o Vicente Sampaio, tão conhecido na cidade de Itu e região? A cidade interior tem esses negócios, né? Que a gente acaba ficando muito conhecido. Eu sou ituano da gema, né? Como se diz, né? E aquele negócio, como eu estava dizendo, eu nasci em Itu, né? Perdi meu pai, fiquei órfão de pai aos 8 anos, né? Minha mãe com 7 filhos, batalhou e foi levando, e graças a Deus deu para criar os 7, apesar que hoje já perdemos 4, né? Aliás, sim. 3, né? Somos em 4. Sim. Mas a vida é essa. Não foi nada fácil, né, seu Vicente? Não é fácil. Sabe que hoje parece que as coisas são mais fáceis, né? Mas antes não era fácil, não, né? Para uma viúva criar filhos aí sozinha, o bicho pegava mesmo. E qual que foi a profissão do senhor na juventude? Eu trabalhar com... Olha, você vê só, eu comecei trabalhando em tinturaria, comecei trabalhando com 8 anos de idade, né? Quando eu perdi meu pai... Naquele tempo podia, né, trabalhar. Hoje em dia, 12, 13 anos é crime trabalhar, justamente, né? Era necessidade. Então, eu perdi meu pai com 8 anos e logo em seguida minha mãe já colocou eu para o batente, né? Sim. Então, fui trabalhar na tinturaria, trabalhei 4 anos, né, na tinturaria, que era a gente fala tinturaria, mas hoje seria uma lavanderia, né, de roupa. Tá.
Então, eles, na época se usava, não existia calça jeans, não existia essas coisas, então era tudo passado, lavado em tinturaria e eu com a bicicletinha saía entregando. Tá vendo? Passava, era muito. O pessoal usava muito terno na época, Sim, né? sim. O pessoal, na época, era para você entrar nos cinemas, tinha que estar de paletó. Ah, é? Tinha O Cine Marrocos aqui, onde. Não sei se sabe onde era o Cine Sim, Marrocos, sim, ali sim. na Paula Souza. O Cine Marrocos foi o primeiro cinema de Itu? Olha, eu não sei. Eu sei que tinha o Cine Marrocos e o Cine Sabará. Tinha Sabará. os dois O Sabará cinemas. era onde? Cinema, Onde é o ali, Sabará? é onde Hotel? é o Hotel Sabará, ali, onde hoje é a lotérica. Nossa, então era próximo os dois. Eram os dois, mas era a diversão da época, né? Tá. Quer dizer, o único entretenimento da época era você dar uma volta na praça ou ir pro cinema. Então, na época, a gente era moleque, tinha os matinê, tinha os gibi, então é gozado, né? A gente fazia uma volta no passado, que a gente era moleque, você ia pro matinê e levava aquele pacote de gibi para trocar gibi com a molecada. A molecada vinha de todo lado da cidade, né, com os pacotes de gibi, trocava, daí você levava para casa, você lia, na semana seguinte você via, você trocava. Trocava, né? Sim. Então é época das figurinhas, né, que saía muita figurinha, Sim, então sim. era muito legal, né? E eu também, o que aconteceu? Eu com 14 anos, eu fui ser operador do Cine Marrocos. Né? Olha, tá vendo? De tanto que frequentou. Porque eu tinha um amigo meu que trabalhava, ele me ensinou. Ah. E eu acabei, e naquela época era muito rigoroso, né? Porque o filme de 18 anos, juizado, ficava na porta do cinema para. Tinha isso mesmo. Tinha isso aí, tinha juizado e o pessoal respeitava. É verdade que nessa época, eu vi, alguém falou isso uma vez, que o cinema você tinha que parar o filme e molhar a tela. É verdade isso? Não tem nada a ver? Eu não peguei nada esse disso, tipo, né? não. Eu tinha o problema do rolo, né? Era dois rolos, duas máquinas. dava muito né? problema? Não, às vezes eu chegava a cortar o filme, mas era muito raro isso aí. Então você passava, quando chegava, estava terminando um rolo, você entrava com outro e cortava uma janelinha e abria outra, né? Então o pessoal nem percebia. Depois de terminar, você já ia enrolar Rebobinando. ou aquele rolo que foi passado. Quem que era o dono do Cine Marrocos? Então, a família Gomes, né? Era Naor Gomes, o dono do Marrocos e do Sabará. E que até acho que o neto dele foi prefeito aí, o Twizer Gomes também acabou. Então, é da família Gomes. E depois surgiu, né, na época, o Independente, né, Cine Independente, da família Cremasco, lá do Celestino Cremasco. E posteriormente veio o Cine Boni, né? Eu achava que o Independente tinha sido o primeiro cinema de Itu, então não foi. Não, eu tive o prazer de ir na inauguração do Independente, né, que foi um negócio, eu acho que deve ter sido em 61, 62, mas os pioneiros são o Cine Sabará e o Marrocos, mas não sei qual dos dois. E sem contar que tínhamos também o chamado Cineminha do Bom Jesus e o Cineminha do Carmo, que era na igreja, né? Então você ia, assistia a missa, participava do catecismo, e depois você ia lá para ver os filmes lá. Olha só. Tanto na igreja como você subia no morro do teatro aqui. Que ela subia do morro do teatro, você sai de frente ali. Ali era o cineminha do Bom Jesus, onde se passava o padre lá, tinha o padre Roberto, né? Então todo final de semana tinha filme, tinha seriado. Padre Roberto, que é da Nossa Senhora Aparecida? Não. Não, é o outro? padre Roberto Godin. Ah, que ele até tem o nome de uma rua lá no aeroporto. Era um alemão alto, forte pra caramba e briguento pra caramba, batia no nego. Olha que padre bonzinho. Não, ele não era fácil, não, mas era padre Roberto Godin. E teve mais profissões? Trabalhou no cinema? Então, depois aí eu fui... quando eu trabalhava, saí da tinturaria, eu fui trabalhar no Martelinho. Vocês nunca ouviram falar martelinho? Martelinho de carro, funilaria, não? Martelinho, o que era? Tirar a grama da rua. Tirar a graminha lá das paralelepípedas. Eu escutava que era cri-cri isso daí. Não, martelinho. Era martelinho. Aliás, na minha casa, nós somos em 4 homens, todos eles passaram pelo martelinho. Porque não tinha serviço na época, né? Sim.
Então, o meu irmão mais velho, que já falecido, depois o outro, depois eu, depois outro mais novo também, que já falecido, todo mundo passou pelo martelinho e ganhava um salário, né? Quer dizer, aquela época era difícil. Um serviço digno do mesmo jeito, né? Então, daí, quando eu saí do martelinho, porque aquela época a gente era muito comandado, né, pelos pais, pela minha mãe, né? Então eu era obrigado a trabalhar lá. Não gostava, mas era obrigado, né? Porque tinha que levar o sustento para casa. E quando eu me vi de maior, com 18 anos, daí eu peguei e saí, fui trabalhar na Metalúrgica Cobra, que fazia etiquetas metálicas, cinto de segurança, né, que estava começando. De lá eu trabalhei uma época no Francischinelli também, que era representante da Volkswagen. Daí fui trabalhar na Heuble, né? Na Heuble. Fui trabalhar como motorista na Heuble, trabalhei 6 anos. Trabalhei 4 anos. Depois prestei concurso na Polícia Civil. Na época, né, em 76, fiquei mais 4 anos na Polícia Civil. Daí me chamaram de volta para a Heuble, daí eu acabei saindo da polícia e voltei para a Heuble. Trabalhar no setor de compra, trabalhei mais 2 anos. E depois fui levando. Depois quando saí, fui trabalhar na Indimetal, que era etiquetas metálicas também. Trabalhei acho que quase 3 anos na Indimetal. Daí resolvi comprar um boteco, né? Comprar bar. Aí, mas eu vi que você falou com um sorrisão. Né? O boteco foi bom, foi uma boa parte da vida, então. Daí... Bebeu o bar inteiro. Bebia o bar, né? Não, daí nessa época eu já fazia, você vê, eu trabalhava no bar, fazia direito, fui fazer direito, né? Também não completei, mas fiz 3 anos de direito na época, né? Teve, não sei se é orgulho ou não, fui aluno de Michel Temer. Né? Aí, poxa, eu acho que é. Você entende? Então, daí foi dado segundo. Daí, em cima do bar, eu fui trabalhar como vendedor de uma distribuidora de bebida, né? Daí, em cima da distribuidora, fui trabalhando, né? Acabei sendo supervisor da escola, trabalhei na Brahma, trabalhei na Antar. Vicente do céu, mas você trabalhou. Trabalhei. Daí acabei montando meu próprio depósito, né? O senhor tem uns 200 anos? Pelo que a gente já fez na vida, teria que... né? Daí fiquei acho que quase 15 anos com a distribuidora de bebida, né? E daí fui levando, né? E aí tudo isso... Aí até virar presidente da União Negra. E paralelamente eu fui presidente da Liga Ituana por 9 anos. Tá. E eu com 27 anos, eu já era presidente de uma escola de samba. Alô, meu pai amado. Qual escola que era? Em Cima da Hora chamava. Em Cima da Hora, em 77. Nós ficamos... 77, 78, 79, 80, a gente pegou e nós fizemos uma junção com a Vila Roma. Depois ficamos, acho que uns 10 anos na Vila Roma. Então, você vê, na realidade que eu falo, hoje a molecada de hoje é difícil assumir, né? Eu até fico admirado de vocês aí, na idade de vocês e tal, porque é difícil você ver o pessoalzinho hoje, né? Esse dinamismo tal, de comprometimento. Porque, eu imagino, né? Quer dizer, eu não tinha nem noção, mas com 27 anos, é moleque, você vê, é moleque. E a gente depois, você montar uma escola de samba sozinho não é fácil. É muita responsabilidade, né? Você entende? Era bateria, mestre porta-bandeira, comissão de frente e tal. Você entende? Só um dia depois que eu comecei a me dar conta. Falei, e pensa que nessa época não tinha informação, não tinha internet, não era tinha fácil nada. igual não era com tecnologia, com tudo mais. Ô, Di, mas eu tava somando aqui. Ele tem 173 anos. Eu somei. Eu tive trabalhos paralelos, né? Então, você vê, teve mais um. Vocês que é da música, mas vocês que é da música, eu fui o primeiro que trouxe o Raça Negra em Itu. Não acredito, Raça Negra. Raça Negra. Tenha de mania. Então, foi, porque daí eu comecei a promover show também. O Luiz Cláudio, é verdade que morou em Itu? Morou, ele tinha um sítio lá pra lá da Start. Então é verdadeira essa história. Eu não sei se ainda tem. Ele tem o estava sítio sempre ainda. no bar do... Os boatos aqui tem ainda. É comum ver ele na época do Joel, né? No bar do Joel? No bar do Joel. Fui muito a cavalo no bar do Joel. Então.
Que legal. Então você mexeu com eventos também. Mexi com evento, só para contrariar, quando eu estava começando, eu fazia Itu e Salto lá no Trabalhador de Salto. Trabalhador. Então, era eu e o Maurinho do Som, que deve ser amigo seu. Conheço, então, nós dois era parceiro. Foi o Fundo de Quintal, a primeira vez quem trouxe em Itu fui eu também, na Associação Atlética Ituana. O Grupo Raça. Grupo Raça, nossa. Grupo Raça, né? Então, quer dizer, em cima do samba a gente corria. Eu saí 22 anos na Escola de Samba em São Paulo, Mocidade Alegre, né? Que eu gostava, eu sou apaixonado por carnaval, Sim. né? Carnaval por escola de Deu samba, pra né? perceber já. Deu E aí, pra hoje... perceber. Deve ter história pra contar pra nós aí. É que eu falo, a gente é meio nostálgico, porque hoje, como a gente tá falando, como tudo muda e vai mudando, hoje a gente vai perdendo aquela, né? Não é aquele coisa que a gente via antigamente, né? Que antigamente, que não sou tão antigo, mas na minha época aí, Sim. que um samba enredo, você decorava samba enredo. Hoje, às vezes, você pega um samba de 30 anos atrás, você tem na cabeça. Um samba do ano passado, você não lembra. Porque é muito comercial, né? E antes não, era muita poesia, né? Sim. Você é músico, você sabe como Sim, funciona. tem razão, né? total. Que para você imortalizar uma obra, tem que ter... Sim. né? Ela tem que ter qualidade, né? Porque senão ela é passageira, né? Ela só é momentânea, né? Então. Daí o que aconteceu? Como diretor da Liga, minha irmã fazia parte da UNEI, e eu era presidente, ela era presidente da Liga, e a UNEI precisando de uma sala para reunir e tal, eu acabei cedendo lá na Liga Ituana de Futebol, né? Fui 9 anos comandando futebol de Itu, amador de Itu também, né? Mas é tudo coisa paralela. Por isso que você fazer 3, 4 coisas juntas acaba achatando a O senhor idade. não tem, então, 170 anos, mas tem muita história para contar, hein? Então, e daí eu levei o Ney para a Liga e a gente foi pegando afinidade, porque o pessoal que da UNEI era tudo do meio, né? E eu acabei sendo presidente da UNEI, né? Aí isso que ano foi isso? Foi... Deve ter sido em 98, 99, porque a UNEI hoje ela tá indo para 30 anos, né? Que a UNEI existe há 30 anos. E eu entrei na UNEI mais ou menos há uns 22, 23 anos atrás. Tanto é que eu, como presidente da UNEI, eu fui o primeiro presidente estatutário, porque a UNEI existia, mas não era legalizada. Tá. Então, quando eu assumi a presidência da UNEI pela primeira vez, aí eu acabei nós criamos, né, na minha gestão, nós criamos o primeiro estatuto da entidade. Ô, senhor Vicente, e explique para quem está nos assistindo agora, o que seria a UNEI? Explique para nós. Então, UNEI, ela é União Negra Ituana. O que acontece? Eu não sou fundador da UNEI, mas na época da fundação da UNEI, existia 3 entidades negras em Itu. Então era dividido. E eles precisavam, politicamente, né, tentar ver se elegiam um vereador em Itu. Vereador da comunidade. Sim. Isso a gente está falando de que ano? De 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Então, o que houve? Houve uma fusão entre as 3 entidades, onde... eu não lembro hoje o nome dessas entidades, porque não era da minha época, mas eu sei que houve uma fusão, então acabou sendo uma união, né? União Negra Ituana. Então acabou que hoje a UNEI é a única entidade que representa a comunidade negra em Itu. E o que a UNEI faz? Como ela atua? Ela atua como? Então, o nosso trabalho é o resgate da cultura afro, da cultura afro. Eu vi que tem workshop, fizeram workshop musical, né? Justamente, nós temos... e a gente tentar também combater, né, o racismo, o preconceito, e trabalha pela igualdade do negro, né? Sim. Não temos nada contra ninguém, queremos só o nosso espaço. Sim. Certo? E
incluir os negros nas políticas públicas, né? Que é mais importante, porque você vê que não é a nível de Itu, mas a nível do Brasil, hoje o negro na parte política ele tem muito pouco espaço. Sim. Praticamente nada. Então, o nosso objetivo, só que é uma luta muito difícil, sabe? Porque é complicado. Sim. A gente barra no sistema, a gente, enfim, por incrível que pareça... Ainda existem situações que eles barram pela cor da pele? Você vê só, tem o racismo estrutural, né? Sim, Você sim. vê o racismo estrutural e eu não vou dizer que eles barram, mas dificulta. Dificulta. Né? E o nosso povo também, eles têm que começar a se ajudar, né? Que a gente encontra muito, mas não é culpa nossa, não, sabe? É que eu falo, a gente, nós somos, às vezes o sistema... Quando ele percebe que você está fortalecendo num lado, ele vai lá e divide. Então, e chama um para lá, olha, eu vou te favorecer aqui e tal, e o cara acaba que indiretamente, sem querer, você está entendendo? Esqueceu a causa, né? Justamente. Então, é o nosso trabalho. Só que é muito difícil, né, você... fazer isso sem ter uma sede, sem ter... Porque Itu, na região, Itu é atrasado, que Sorocaba tem uma sede própria, tem o 28 de setembro, Jundiaí tem o 28, Salto tem o Patrocínio, Indaiatuba tem a CONI, Porto Feliz acho que tinha lá o Luiz Gama, né? Eu não sei se ainda tem o Luiz Gama lá, mas se não me engano é para ter. Então, Itu, você vê, Itu é uma cidade muito mais velha de toda essa região e é a única cidade que não tem uma sede própria, certo? E nós estamos trabalhando para isso. Hoje nós temos lá, a gente... Mais ou menos há uns 6 anos atrás, nós ganhamos aí da prefeitura aí um terreno de 2.760 metros. Ganhamos incomodato. E então nós estamos construindo. Hoje nós estamos com a estrutura já coberta. Legal. Já fizemos a cobertura aí, faz questão de um mês, de 400 metros. Agora vamos brigar para fechar e tal. A hora que a gente tiver nossa casa própria, daí eu acho que a coisa começa... E onde que é? Onde que é o terreno? Onde que vai ser? É lá no São Judas, lá embaixo, lá perto da Comarei. Tá. E a gente quer o trabalho maior da UNEI, a gente fazer muito trabalho social, né? Muito trabalho, oficinas de música, de pegar muitos voluntários aí, e o bairro que nós somos é bom, que é um bairro carente. Sim. Certo? É um bairro periférico, então a gente vai tentar ajudar a comunidade, a molecada da rua aí, para tentar dar um direcionamento melhor para eles. E tu, por ser berço da República, né, que as pessoas falam, por ter uma cultura assim que teve muita fazenda, eu acho que teve bastante o lance de escravo na nossa cidade, né? Eu acho que era para ser uma cidade potencializada nisso, né? Pela causa. Se a gente for ver pelos danos que a cidade, que a cultura brasileira teve e ter tido tudo isso na nossa cidade, era para, se a gente for ver, ser como um exemplo, né? Ter algo mais forte, não era? Então, mas só que ela tem um efeito contrário, né? Porque a cidade é uma cultura muito conservadora em Itu, né? Itu é a cidade dos barões, né? E esse pessoal aí... Quando veio o final daí dos escravizados aí, né? O final da escravatura, e os pessoal não gostaram muito do negócio, né? Então, Itu, a gente vê que nós tivemos a oportunidade de estar essa semana aí, foi no domingo, a gente faz a abertura da Semana da Consciência Negra, então a gente faz o futebol e samba, né? Que é uma maneira de confraternizar. Então nós trouxemos a comunidade de Indaiatuba, Salto e Capivari. Você vê, Capivari, que é uma cidade bem menor que Itu, eles têm 4 vereadores negros. E Itu, que eu estava revendo aí, na história de Itu, ele tem 5 vereadores negros. Na história na história da cidade. História da cidade. E o Ney conseguiu colocar algum desses 5 ou nunca? Não, ainda não conseguimos. Não conseguimos ainda, nós somos... É que eu falo, ainda está fazendo muita falta uma sede
onde a gente possa trabalhar com o pessoal. Qual que é o número? Você sabe dizer? Em Itu tem tantos negros? Olha, eu sei que é quase 50% de afrodescendente. E por que não tem? E por que não tem união? Que então, você, justamente, que você acha que é pelo fato de Itu ser uma cidade muito conservadora, um sistema muito forte, né? Então, é complicado, né? Você conseguir juntar, colocar na cabeça do pessoal que a gente teria que ter um direcionamento só, né? Mas então a briga nossa é essa. E um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E a briga maior hoje de vocês é eleger algum candidato, é a briga contra o preconceito, é a integração dessa classe mais humilde na sociedade. Qual que é o ponto principal da UNEI hoje? A valorização do negro, né, com políticas públicas na faculdade, né, a gente defende cotas, né, porque embora hoje a gente vê aí esse governo atual aí vindo na contramão, mas a gente sabe que cota é uma dívida, né, que o país tem, como você falou. Sim, uma dívida. O Brasil ele tem uma dívida muito grande com a raça negra, né? Exatamente. Porque às vezes o cara mas agora não pode pensar. Mas nos Estados Unidos, se não tivesse cota, o negro não seria o que é. Você vê que os Estados Unidos tem 16% só de negro. Lá o racismo é muito maior, eu acho, não é? É maior, mas só que você tem um racismo maior, mas os 15%, 16% de negro tem bastante negro com condições, né? Entendi. Porque tem mais oportunidade, eu acho. Né? Justamente, porque é que eu falo, o negro ele não pode se sobressair porque ele é bom de bola, porque ele é cantor ou porque ele é ator. O senhor falou tudo. Você está entendendo? Então, quer dizer, no Brasil... Não existe médico, tem um monte de profissão aí, Então tem alguma coisinha, mas estão engatinhando, né? Quer dizer, era para ser uma coisa comum, não, mas é raro. Nós tivemos aqui um bate-papo com uma moça que ela defende também, a Susley, né? É militante. Ela é militante, né? O senhor deve conhecer. Advogada. Só que aqui pra gente, ela bateu bastante na tecla de que, assim, não é negro, é preto que tem que falar. Isso até quando eu e o Diogo, assim, a gente conversa, quando a gente vai falar, mencionar, a gente dá uma travada, porque a gente acha que... Às vezes eu vou falar preto, parece que é ofensivo. É ofensivo, mas assim, na cabeça do senhor, na ideia do senhor, na união que vocês têm lá, como que é definido isso? É negro, é preto, tanto faz? Como Você vê só, eu acho que hoje, atualmente, é preto, mas nós somos da época do negro. Negro, isso. O negro nos Estados Unidos é pejorativo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é pejorativo, mas aqui não, aqui é negrão, é isso, certo? Agora, depois, hoje é denominado como afrodescendente. Né? Afrodescendente. Porque o fato porque negro não é, o preto é cor, o negro é raça. Sim. Tá. Você está entendendo? Entendi. O negro é raça, preto é cor. Tá. Então, a pessoa, às vezes, eu tenho sobrinhas que é loira. Mas tem sangue de negro. O DNA é afro. Sim. Você está entendendo? Então, agora a gente tem que respeitar, né? Hoje a molecada se define mesmo com o povo preto. Tá? Talvez se aceitem melhor. Se aceitem, né? Mas a gente, desde que eu falo, quando se tem um objetivo para chegar, não importa qual. E a gente até estava falando com ela que, assim, minha geração é a geração anos 90. Nasci em 85, mas... Falo geração 90 porque é onde você tem acesso à TV, você começa a entender o universo, né? E a gente teve uma cultura que a gente via os trapalhões, fazia piada, né? Então a nossa geração, ela cresceu com isso, tipo assim, lógico que é erradíssimo, né? Mas a gente cresceu vendo isso, né? Chamava um amigo da escola que era preto de Pelé, tinha essa coisa, né? Todo mundo era Pelé. O apelido Neguinho. Que hoje em dia já não pode mais usar, né? Então, assim, o que a gente até estava falando para a Susley, né? A Susley deu uma aula para a gente aqui, a gente estava tentando entender isso, porque é realmente uma coisa que eu acho que tá no brasileiro esse lance que a gente tem que evoluir mesmo, né? Começar a entender como agir com o próximo, né? Porque a gente via a televisão. Outro dia eu estava vendo uma enquete até da Rede Globo,
que hoje ela milita, lógico, mas a Rede Globo mesmo, a novela Da Cor do Pecado foi gravada lá na Bahia e tinha no Maranhão, né? No Maranhão. E tinha dois pretos na novela. Só tinha dois pretos. Inclusive, porque eles falam contra o racismo, sabe? Então não dá. Mas não tinha negro para poder atuar. Então capacita, dá oportunidade, né? Justamente, eu, inclusive, só acrescentando. Trabalhou na novela também. Não trabalhei. Novela não, mas o filme Homem de Tu. Nuno Leal Maia. Eu morei 4 anos em São Luís do Maranhão. Onde foi filmado lá A Cor do Pecado. E o senhor morava lá na época que foi filmado? Não, eu não lembro se eu estava para lá. Não, acho que não já estava, foi você não antes, tinha participado, certeza. Não. Mas então, você falou a questão do Não tinha no elenco. Filme Homem de Itu. A gente tem também na nossa época. Vai ter o filme. Não, na nossa época, o gostoso é outra coisa que é nostálgica. Itu era considerada a cidade de cinema. É mesmo? Itu teve mais, não sei, teve mais de 40 filmes rodados em Itu. Sim. Caramba. Meu avô gravou aqui, com a Rita Cadillac, participou, meu avô. Sabe que você conhece meu avô, Adãozinho da sanfona? Adão conheço, claro que eu conheço Adão, então. Então, era muito. Não, a gente era moleque, 14 anos, era legal, você encontrava na rua com Tarcísio Meira, com Glória Menezes. O Tarcísio Meira tem sítio. Então, mas ele era galã na época. Isso. Você encontrava com Dionísio Azevedo, que foi uma lenda do cinema nacional. Sim. O Milton Ribeiro, o Eterno Lampião, né? Que quase todos os filmes de Lampião, quem era o Lampião era o Milton Ribeiro. E os que tem hoje imita ele, né? Então, os que tem ele. Então, mas naquela época se falava, teve, acho que foi rodado, porque a estrada de Jundiaí ali, por causa daquelas pedras, e aquelas caatingas lá, assemelhava muito ao Nordeste. Então os caras, em vez de subir para lá, eles vinham para cá e filmavam aqui. Tá. Meu avô gravou o Vale dos Amantes lá, nas pedreiras aí. Justamente, então. Então tinha muito, daí foi o Homem de Itu, né? Teve um Bang Bang italiana original de Itu. Olha que legal. Chamava o Rogo a Deus e Mando Bala. O nome do filme. Foi filmado. Tinha um senhor que tinha um bar aí na cidade, chamava Letácio. Ele começou a trabalhar com o pessoal, ele tinha uma Kombi de aluguel, e no fim ele participou do filme, no fim ele dirigiu. Fez tudo no filme. Mas é o que eu falo, você vê só, isso foi nos anos 65, 66, até praticamente os anos 70, era comum você encontrar esses atores aqui em Itu. Entendi. Então, é um negócio muito, muito legal. E tu é uma cidade rica na história, né? Cidade, então. Mas daí, voltando ao preto, negro, é que eu falo, é uma maneira de encarar, né? Porque a minha irmã me chama de negrão. Sim. Certo? Ô, negão, tudo bem. Mas aí que tá, a sua irmã pode te chamar, né? Então se nós que somos brancos, vamos falar... Chamar, alguém ouvir vai achar o racista. Mas tem isso também, né? Então, é que hoje tudo é bullying, né? Tudo é bullying. Mas o senhor não encara como isso? O senhor, pro senhor, pra vida do senhor. Depende muito, como a gente estava dizendo, depende da maneira com que a pessoa olha e fala, né? Sim. Porque, eu tinha amigo lá que o apelido do cara é macacão. Aí, ó, tá vendo? Agora, se o cara entra, chega alguém e fala, ô macacão, quer dizer, vai preso, vai preso. Então, mas na época de escola, meu, você tinha 30 alunos, todo mundo era só apelido. Era só apelido. Mas hoje mudou, né? Justamente. Hoje a gente tem a consciência também, né? Você chegava na casa da pessoa aí, arrumava um apelido, a mãe saía esculhambando os negros. Isso aí. Entende? Tudo por causa de... Eu tenho um amigo meu, não sei se conheceu aí, até ele já faleceu faz muito tempo, mas ele era do jornal Periscópio. Escrevia esporte. Quem que era? Tomé. Ele é muito famoso aí de escrever isso. E ele, na realidade, o nome dele é Luiz Aldo de Souza. Mas na escola, quando a professora estava dando uma aula de história e ela falou sobre Tomé de Souza,
Então, como era Luiz Aldo de Souza, e a molecada, Tomé de Souza, tal, ficou Sim. Tomé. E pegou mesmo. Daí ia na casa dele, batia lá na casa dele, ô Tomé tá aí, pô, da mãe A mãe dele. ficava brava. Ficava brava. Não tem nenhum filho E- Tomé, pô? Então, justamente, no fim, esse cara aí, ele faleceu, né? Poucas pessoas sabiam o nome dele. Ela Tomé daqui, Tomé dali, e tudo bem. E ele aceitou o apelido e... Aceitou e tinha ficou. muitas pessoas que você conhece aí por apelido, né? Sim. Mas, infelizmente, mudou a coisa, Sim, né? sim. E, seu Vicente, o NEI, né? Hoje vocês têm associados lá, como que funciona? Para Então, fazer parte. quiser Nós temos, criar, nós temos colaboradores, né? Colaboradores. Hoje nós temos alguns colaboradores que contribuem, né? Que é para a gente dar sequência na obra que nós estamos fazendo. Tá. Então, porque é aquele negócio, sabe que hoje associado é complicado, né? Nem clube aí, você não tem o que oferecer, então você não pode exigir, né? Chegar, pedir lá o dinheiro para alguém lá, daí o cara, mas o que tem lá para... tem? Tá. Pra usufruir, né? Vocês têm Usufruir. colaboradores. Colaboradores. E quantos são hoje? Ah, não é muito não, viu? É em torno de uns 30 colaboradores Caramba. só. Mas Então nós falta um pouco, acho que, de união entre a raça mesmo. falta. A gente, só que, como devido às dificuldades, devido até à conscientização de cada um, nós sabemos que nós precisamos, pelo menos, oferecer alguma coisa para depois poder exigir. Para poder exigir. Porque é complicado, você faz, você corre para cá, corre para lá, e a turma, o povo em si, né? Hoje, se você vai fazer uma palestra, poucas pessoas vão. Mas se for um evento de samba, daí Vai. todo mundo vai. E não é só o negro, isso é o branco também. Sim. É isso mesmo, o senhor tá Com certo. certeza. Então, a gente vê, sabe, dessas dificuldades, né? Então, a gente trabalha nesse sentido aí de tentar amenizar. Vamos fazer a nossa sede, nós temos, inclusive, alguns investidores aí nos ajudando também, né? De alguma empresa, inclusive, vou falar até o nome, a Chefa, né? A Pode Leite falar, Chefa. por favor. Legal. A Leite Chefa, E parabenizar a chefa por abraçar um trabalho desse, né? A Chefa. Esse ano aí, na nossa missa, que agora, sábado que vem, é a nossa missa afro, né? Missa afro, é. Então, Faz quanto tempo que tem essa missa afro aqui? é a 29ª essa missa. 29ª. Essa missa afro, ela existe em várias cidades já? São poucas cidades, mas Itu mantém essa tradição, né? É um sincretismo de religião, onde a gente mistura o católico com a Umbanda, com o Candomblé. Mas é dentro da igreja? Você vê só, até o ano passado nós fazíamos na igreja de São Benedito. Mas aí misturava a Umbanda... Umbanda, o Candomblé, a missa é tocada no atabaque, né? Com atabaque. E com padre e tudo? O padre. Isso eu acho legal. Eu acho que é respeitar, né? Então, esse é o sincretismo, né? Que o padre, onde o padre dança com as músicas africanas, com o samba, né? Então, é muito legal essa missa. É uma missa de 2 horas e pouco, que você entra, parece que foi 5 minutos. Que é muita música. É onde esse amigo meu, Edivaldo Santana, que é músico, ele tá com a gente há 20 anos, porque, inclusive, ele morava ali no Médici ali também. Ah, ele morava no Ele Médici. morava no Médici, bem na casa da esquina ali, que dá de frente ali pro bosque agora ali. Sim, Quando ele veio de bem ali perto da escola ali, né? Isso, perto na da frente da escola, do Tá. lado de cá, aqui do lado de cá. Você lembra onde eu morava? Não? Lembro, Então, lembro, sim. na mesma calçada, na esquina de cima ali. Eu lembro uma vez que eu fui na casa do senhor eu vou contar agora. Olha, cuidado Não, que você vai cuidado. falar. Se eu tiver... Eu não sei se ele vai lembrar, não sei se é uma coisa que Cuidado, você já o homem que é ainda grande. faz. O homem é grande. Você já viu o filho dele? Não. O filho dele é maior que ele. Então, cuidado. Não. Que isso era um terror. Mas eu lembro que eu entrei Isso era na um sala terror. assim, tinha um pote com um monte de moeda de 25 centavos, eu Você acho. pegou as moedas. Não tinha isso? Tinha que a gente trazia. Entrava Aí, no- ó, tá vendo? Você pegou as moedas. Não, mas eu olhei e falei, porque é pra atrair dinheiro isso? Não, é que como entrava muita moeda entre o pessoal, eu tinha distribuidora de bebida na época. Mas era de entregava. 25, não era? Então a gente pegava as moedas e trazia tudo Eu lembro para disso aqui. depois. E hoje eu vou devolver as moedas, mentira. Mas, Mas eu lembro, sim, da casa do senhor ali. então, daí e o Edivaldo, ele
quando eu levei ele a primeira vez na missa, ele se apaixonou, né? Porque ele é um cara mesmo do MPB mesmo, né? Da época ele foi músico do Tom Zé. Cara, só? Certo, ele foi músico do Tom Zé. Isso. Então, e de lá para cá, acho que o ano passado, devido à pandemia, ele não veio, né? Hoje ele está morando em São José do Rio Preto, mas todo ano ele vem para comandar a parte musical da missa. Legal. E a missa é que dia? Dia 20, vai ser no Cruzeiro da praça ali a gente chamava de Largo de São Francisco ali, onde por sinal estão reformando, eu acho, ali o Cruzeiro, né? Então, porque ali aquele Cruzeiro, quem construiu foi um negro escravo também, né? Um negro escravo alforriado, né? Um negro que tinha sido escravizado, alforriado, o Tebas. Uhum. É o mesmo que construiu também a Torre da Praça da Sé. Tá, caramba. Então, a gente está fazendo, inclusive, uma homenagem ao Tebas também, né? Que era um negro engenheiro, né? Que na época era difícil, né? E ele tem uma história ser engenheiro já era difícil, um negro engenheiro então, se tornava mais difícil para a época. Na realidade, o que ele teve a sorte de ele ser, na época, se não me engano, a Igreja da Sé, era os jesuítas, né? Que cuidavam. Sim, os jesuítas. E ele foi criado pelos padres, né? Então deram como os caras, o padre com aquela outra cabeça um pouquinho, né? Uhum. Apesar que a Igreja Católica teve época aí que o negro não tinha alma. Tinha né? alma. Você entende? Mas é que eu falei, na época aí o Tebas, daí ele trocou, inclusive, segundo a história, ele trocou a euforia dele construiu a torre lá da Praça da Sé. Legal. Falando um pouquinho da história da nossa cidade, uma vez me falaram também, não sei se isso é verdadeiro, o senhor deve saber, mas falaram que na época o Ituano Clube, quando ele inaugurou, ele não podia entrar negro também. É verdadeiro isso? Eu passei por isso, né? Não só Ituano Clube, não, era Ituano Clube Comercial e Clube São Pedro também, todos os clubes aqui. Não podia entrar? Não podia, não entrava negro. Tá vendo como que era? Então, e só que que eu falo, os negros eram um grupo que na época que simplesmente aceitava, não pode, baixava a cabeça e ia embora. Era resignado, né? Uhum. Então, é um dos fatos de Itu não ter ainda um clube de negro, porque quando chegava na véspera de carnaval, os políticos alugavam lá um salão lá para os negros, os caras iam lá, faziam os bailinhos de carnaval, tal, passava carnaval, fechava e tudo bem, ia para frente. E não tinha ninguém para bater de frente com o pessoal, né? Aconteceu algumas vezes, porque no quartel, às vezes, você tinha lá um negro que era sargento, era tenente, era cabo, então esses caras aí, eles vinham, ainda mais na época da ditadura militar, né? Sim. Então, eles tinham moral, né? Então, eles davam trabalho para esse pessoal, mas no geral era complicado. Agora, Vicente, só tirar uma dúvida aqui, ele falou da questão que não podia entrar em clubes no passado. Queria entender, com essa sua vida inteira como negro, se tem alguma história marcante, algum fato que o senhor presenciou de racismo, contar um pouquinho do que o senhor já viveu para as pessoas entenderem que o racismo ainda existe, mas que como no passado era muito mais forte do que hoje em dia. Queria se tivesse alguma história para contar para a gente do que já aconteceu com o senhor. Então, eu acho que uma das coisas que me aconteceu, né, quer dizer, eu acho que não foi assim um racismo, mas é uma falta de credibilidade que por você às vezes ser negro. Você teve a oportunidade de conhecer minha casa lá no Médici, né? Então, quando eu estava construindo, né, porque na realidade, era uma casona, hein? Então, e na realidade eu morei sempre ali na região da Vila São José. Uhum. E um dia eu tinha até na época uma caminhonete daquelas cabine dupla e tal, estava na frente, minha obra estava em andamento, eu estou ali na frente olhando, né? E nisso daí veio uma mulher, né, uma senhora, que ela era filha de um dono de um proprietário que quando a gente era moleque a gente pagava aluguel, né? Uhum. E eu estou ali olhando minha casa e tal, né?
E ela chegou para mim e falou, legal, né? De quem que é, né? Você tá entendendo? Então, é que eu falo, às vezes, é essas coisas que marcam na gente, né? Porque ela não acreditou que na época que eu tinha condição que o negro teria condição de ter uma casa daquela. Você entende? Você não falou, é minha, depois eu alugo para você. O que você falou para ela? Você lembra? Eu não relevei como quando eu tive um depósito de bebida também. E às vezes eu estava ali junto com o pessoal, chegava um vendedor que não me conhecia, outro, ele passava por mim lá, ou então chegava para mim e falava, quero falar com o dono aí, o dono está aí e tal, né? Então, quer dizer, essas coisas, era coisa que... São coisas do cotidiano, né? Do cotidiano. E às vezes o cara, sem ofender, é que você tem que também ter jogo de cintura, né? Sim. Mas, e eu trabalhei como representante comercial há muito tempo também, né? Depois que eu parei com o depósito de bebida, fui ser representante comercial. E essa daí foi até uma escola para mim, porque quando eu chegava numa empresa, por mais que o cara tivesse com uma vassoura na mão lá, eu chegava para ele... Tratar de igual para igual. O senhor é o dono daqui? Sim, Você tá entendendo? Não sou eu, né? Fulano. É melhor do que eu chegar para ele e falar, viu, o dono tá aí. E ele é o dono, limpando, né? Você tá entendendo? Sim. Então, são essas coisinhas, né? Mas a gente sabe, né? No dia a dia aí, as pessoas... Talvez a gente ainda leve uma vantagem, porque eu tenho muito aquele negócio de as pessoas chegar para mim e falar, não, você... Amigos meus, né? Não, você não é negro, você é moreno. Quer dizer, você entende? Então, é aquilo que eu falei, o negro é raça, não é cor, né? Sim. Então, e às vezes quando a pessoa tem a pele mais escura e tal, então... surge esses problemas, às vezes a pessoa está andando, a mulher do lado de lá já segura a bolsa, tem muito isso aí. Sim. Tem, né? Isso daí as pessoas passam, né, no dia a dia, mas é que é a cultura do pessoal, mas devagarinho a gente vai mudando isso, né? Aqui, quem trouxe o feriado do dia 20 foi o Giva, não foi? Não foi ele que foi o Giva, né? Ele que lutou por isso e colocou, porque nem todas as cidades são feriados dia 20, né? Ele foi um feriado que era um feriado Aliás, federal que Giva, parabéns. Por ter conquistado isso aí, inclusive, né? ao Giva aí, né? Ao feriado aí, que na época ele aproveitou, ele estava com a situação na mão, então na época ele aproveitou. Trazia shows lá pro Ituzão, né? Isso. Tinha os shows lá no Ituzão. Fez a Cidade Nova. Fez a cidade. Então, foi muito legal, né? Parabéns pra ele. E o Giva não dá um apoio pra vocês? Nunca, quando ele tava na máquina lá, nunca ajudou, nunca... Olha, pra ser sincero, não, né? O Giva, ele sempre procurou, quer dizer, ele leva essa vantagem aí, né, dele ter dado feriados, é uma coisa que realmente um pouco a cidade a gente tem que agradecer. Sim. Mas que eu falo, você tem que dar, o homem não vive só de circo, né? Você tem que dar o pão também, né? Exatamente. Então não era só fazer festa, né? Porque todo dia 20 a gente abre mão, nós, a comunidade mesmo, nós temos um pessoal que a gente abre mão de qualquer festa por causa da missa. Tá. A tradição nossa é a missa. Tá. E quando ele fazia festa lá, às vezes ele até tirava público da missa você tá entendendo? Mas nada contra, eu acho que eu falo, é livre-arbítrio, né? Sim, cada um sim. vai. Um dia. Certo. Mas o que nós queríamos na época é que você, além de você, tudo bem, se você vai fazer festa, tudo bem, mas uns 2, 3 dias antes, faz uma palestra, traz alguém para falar, ou então durante o show, que é o que nós queremos fazer quando a nossa sede estiver pronta. Você vai fazer um pagode e leva todo mundo. Depois, 10 minutinhos, gente, agora vocês vão ouvir um pouquinho de verdade. Sim. Porque daí o pessoal está ali, eles são obrigados. Até se você vai fazendo isso todo show, daqui a pouco os caras começam a refletir, né? Sim. Porque só festa, então a pessoa acha que a vida é só circo, né? E não é. Exatamente. Acho que dia 20 é só show. Justamente. E o dia 20 é uma data, quando o Giva colocou o feriado, é uma data de reflexão. Sim. É uma data de você relembrar que nós tivemos um herói negro que foi Zumbi. Sim. E às vezes passa batido, sabe? Como hoje a gente passa batido um 21 de abril, que se você perguntar hoje para as crianças de escola, poucas pessoas vão saber quem foi Tiradentes. Sim. Isso é verdade. Né? Como é verdade. até o 7 de setembro,
apesar dos contraditórios, mas do Dom Pedro foi o dia da independência, né? Então, e como o Zumbi, né, que pela história, ele foi um negro que resistiu, né? Resistiu por mais de 30 anos no Quilombo, brigando contra o sistema. E ele e não abrigava só negro, né? Ele abrigava brancos também, né? Sim. Você entende? Então, quer dizer, isso daí a gente tem que... É uma data pra gente pensar, né? Pensar e... Refletir bastante, né? Reflexão, justamente. Entendi. Então, vocês lá da UNEI ficam um pouco contra, assim, a festa. Vocês pensam mais na missa. Ou vocês querem a missa e brigam pela missa para ter justamente, não, a gente não é contra a festa, mas a gente acha que no dia no dia 20 é um dia de reflexão. Tá. Não seria da festa, seria antes do feriado de Zumbi, o negro era muito apegado ao 13 de maio, que é a data da libertação, né? Mas daí, quando se começa a procurar a história, você vê que a libertação não foi uma libertação, né? Foi, certo, um negócio, né? Entre aspas, né? E então, daí, quer dizer, quando surgiu essa homenagem de Zumbi para o dia 20, então, hoje, para nós, é a data maior, né? Tá. Para as comunidades. Entendi. Que a gente tem que cultuar mesmo o Zumbi, né? E agradecer e tentar tirar algum aprendizado, né, dele. Porque na época aí, quer dizer, você vê só, era um cara que tinha condição, poderia simplesmente passar do outro lado, né? Porque na época tinha muitos capitão do mato, né? Os capitão do mato, não sei se vocês conhecem, aqueles negros que ajudavam a bater nos negros. Nos negros, O feitor, né? Chamado feitor. Que a gente chama de capitão do mato. Eu vi muito isso em filme, em novela de época, que daí mostrava, né? Então. A padroeira. Padroeira. Né? Justamente, então. E o Zumbi, se ele quisesse, ele poderia ser um capitão do mato, ficar do lado. Não, ele preferiu resistir, né? E resistiu por muitos anos, né? Sim. Pode falar. E hoje em dia, daí é isso que acontece. Então, eles pensam na festa, pensam na bagunça e não focam isso aí, não refletem sobre isso aí, né? Então, hoje ainda, você vê só, nós temos um grande progresso, né? Como você falou da Suzy, o Léo, que é o esposo da Suzy, ele é vice-presidente da entidade. Ah, tá. O Léo, sou apaixonado no Léo. Então. Toquei com ele anos, né? Então, o Léo é um bom músico, né? Um músico bom não. Da melhor qualidade, né? Top mesmo, bom músico mesmo. Então. E tem o Léo, e nós temos hoje vários advogados. A gente sabe que a coisa devagarinho está mudando, mas nós precisamos acelerar mais esse processo. Né? Ter mais força, mais união, né? Mais força, né? A gente sabe que é complicado você trabalhar, colocar... Nós precisamos de um representante na prefeitura para poder colocar algumas coisas com relação à saúde, que... Nós temos uma doença do negro, que é a anemia falciforme, que é uma doença praticamente só de negro. A hipertensão, 90% é negro. Não sabia eu não também. Sabia desses dados, eu não sabia. Né? Dificilmente vai... o Léo mesmo é um moleque que tem sério problema de pressão. E a gente, você andando por aí, quando você pegou da minha cor para baixo, dificilmente não toma remédio para pressão. Caramba. Eu tô pensando aqui nos amigos que eu tenho, é verdade mesmo, eles tomam mesmo. O Leandro, que tocava comigo, também tinha, verdade. O doutor Guilherme Valentim, na entrevista aqui com a gente, falou sobre isso também, né? Falou que o câncer de próstata, se você é negro, tem que fazer o exame antes, porque tem a chance maior de ter. Isso. O doutor, na última semana, que nosso último podcast, falou sobre isso também, né? Sim. Você vê aí você vê a Covid aí mesmo, a porcentagem de mortes foi bem maior de negro, né? Por quê? Por causa dessas comorbidades aí, que é diabetes, hipertenso, então tudo isso daí dá problema. E eu tinha pra mim que era muito mais forte que o branco. Não. Porque a gente vê pelo esporte, né? Então, mas... A força física, Força física, realmente, mas tem esses problemas, o nego tem
É a anemia falciforme, que é uma doença também que dá negro, eu não sei explicar, que eu não sou médico, mas também é uma doença que tem muitos negros que morrem de anemia falciforme e não sabem, né? Daí o diagnóstico eles dão como outro. Mas isso não é só nos negros, isso tem no branco também. Não, a anemia falciforme é a doença de negro. Só de negro? É só de negro. Caramba, eu nunca A ouvi gente falar. voltando a falar um pouquinho sobre preconceito, né, sobre o racismo e tudo mais, a gente falou o que aconteceu com o senhor, tal, que você estava na frente da casa e tudo mais. Teve casos, que a gente sempre fala de filho, dói muito mais, né? Teve algum caso que seus filhos já relataram para você, assim, de racismo? Você vê, o meu filho que tudo bem, seu na filho- escola... Tinha que ter muita coragem Não, pra fazer uma brincadeira. Mas quando ele era... Então, mas na época ele era magro Mas pra sempre caramba. foi grandão, assim. Mas sempre não, você vê, o apelido forte. dele era Chocolate. Sim. Por causa, às vezes, pai, não chamando de chocolate, esquenta a cabeça, não tem problema, assim, entende? Mas ele, graças a Deus, ele sempre superou. foi um isso gigante. aí, sempre foi um gigante. Também, pra mexer com ele não ia dar, né? Não, Mas você lembra de alguma coisa, assim? não, assim, mais, né, às vezes tinha, né? Sim. Pai, lá na escola me chamaram de pretúcio, tal, sabe? Sim. Coisa de moleque, né? Tá. Às vezes o moleque quer ofender e vai procurar alguma coisa que realmente... O que você fez com ele? Matei ele, mas Não. ele tá caído no chão até hoje. Eu mandava deixar pra lá, né? Que... Sim. Mas é que você tem uma energia diferente, né? Então isso que eu ia falar Mas, agora. mas o Juninho também é sossegado, né? meu Não, o seu filho é. Seu filho Mas é. acho que isso vem de criação também, né? Porque Sim. o senhor, da forma que o senhor toca no assunto, é muito mais leve, entendeu? leve, Então, assim, eu acho que o senhor leva de uma maneira diferente. Existe, o senhor sabe que existe Não vai o tirar o preconceito. peso do que é, né? Só que o senhor trata de uma outra maneira, isso que transparece pra a gente fica, de certa forma, a gente fica revoltado. Eu teve casos aí, né? Que eu sempre fui voltado pro esporte. O senhor joga vôlei, você falou? Eu jogo vôlei, Que o vôlei adaptado. Chupa vôlei. giba. De segunda a sexta. Todos os Eu dias. falei para ele, hoje eu faço caminhada todo dia de 8 km, depois eu faço um pouquinho de 8 academia. quilômetros. Faço um Isso pouquinho- não é caminhada. Não, eu saio é lá pagar de promessa São- todo dia. Não, isso aí de domingo vou até salto e volto a pé, todo domingo. Isso é. Tá vendo, Depois sedentário? eu vou lá para a Fama, faço uns 50 minutos de lado, fazer exercício. Depois eu também vou pro vôlei e faço 1h30, 2 horas de vôlei lá. Não, o homem é atleta. Mas é Você gostoso. tá pensando o quê? Também de Tô 173 aposentado, anos com tem esse que fazer- Quanto o corpo. senhor tem de altura? Tenho 91. E você tem que procurar o que 1,91, fazer. 173 anos, um atleta. Um atleta. Tem que procurar o que fazer, não, Não, mas o homem falta parece de que- Você acorda de manhã, não tem o que fazer, você tem que procurar alguma coisa fazer. Seu filho também gosta de esporte, né? Gosta, Tem treino. ele tem jiu-jitsu, jogava rugby, né? Ele foi bombeiro uma época? Foi bom, então. Ele tá ainda? Não tá. Ele mexe com leilões da Receita Federal, arremata leilões. Ah, legal. Mas ele se deu bem mesmo, tá indo muito bem ainda com essa parte aí. Sim, sim. Mas ele não quis ficar no bombeiro, né? Ele ficou 2 anos, porque ainda eu fiquei pegando no pé dele na época. Porque ele não queria e o senhor queria. Era porque aquele negócio, ele soldado temporário, abriu uma nova classe na Polícia Militar de soldado temporário para pessoas de 18 anos, acima de 18 a 21 anos. Então você ficava 2 anos e depois você podia prestar concurso novamente, mas você já tinha 7 pontos já de vantagem em cima dos outros. Praticamente era só maneira de ficar mesmo, Tá. né? De você se efetivar. Mas ele é aquele negócio, né? Você como pracinha lá, raso lá, então é cabo que quer crescer, é sargento. Então ele falou, pai, não é essa vida que eu quero para mim, não, ficar recebendo ordem dos caras. aí. Sim. Então daí ele falou, não, tudo bem. Daí ele fez educação física, né? Sim. Que ele se formou em educação física, mas também no exército. E hoje ele trabalha comprando os lotes de leilão da Receita. Leilões Legal. da Receita Federal. Bom demais. Seu Vicente, foi um prazer, né, te ter você Meu, aqui mas com a voou o gente. tempo, não? Eu queria aproveitar Voou o o tempo. espaço aí, convidar o pessoal para a missa aí do dia 20, né? Isso. Vai ser 7h30 da noite ali no Cruzeiro do São Francisco, na praça ali do Poupa Tempo. Esse podcast vai no ar
Dia 20, né? Dia 20, a gente vai tá lançando o podcast hoje. No dia da missa, Nossa, mais tarde, daqui a pouco, então tem a missa. Você que tá vendo esse podcast, mais tarde tem a missa. É, daqui a pouquinho vai, que a missa é muito bonita aqui, então. segundo o seu Vicente contou pra não, nós. aí. então, inclusive, esse ano vai ter, porque a gente, como tem as oferendas, né? Tem uma parte de oferenda, onde os negros mostravam a colheita. Então tem muita comida nessa missa. Depois que termina a missa, a gente divide toda a comida. Legal. É cuscuz, é bolo de fubá, bolo não sei do quê. Legal. Então é muito bom. A gente, inclusive, esse ano a gente conseguiu com o Carrefour, né, um patrocínio aí, eles nos acabaram fornecendo alguma Parabéns, coisa. Carrefour, é isso aí. Então, Mercado Alvorada, Supermercado Alvorada. É, do meu amigo Claudinho, parabéns, lá, Claudinho. né? Claudinho. E outras pessoas que têm colaborado com a gente aí, né? Tanto na parte material, na parte financeira, né? Muito bom. E quero também, mais uma vez, aí, também agradecer a chefa aí pela parceria que tem feito. É isso aí. Aí que agora, depois de coberto o nosso salão lá, eu acredito que nós vamos dar uma arrancada para ver se fecha lá e Não, vai dar mesmo certo. sem terminar, mas fechado lá, já dá para a gente Não, fazer vai algum dar Rapidinho evento. já vai estar bombando aqui. Justamente. É um evento, a gente quer fazer muita coisa social ali, muita coisa para a comunidade ali. Bem interessante, parabéns. Ô Vicente, e pra quem quer ajudar, quem quer ser colaborador, quem quer achar o Ney, como é que faz pra pessoa ir atrás e tentar ajudar também? Como é que pode fazer? Então, nós temos o nosso site, né, da UNEI, e se quiser o telefone também, posso estar dando meu telefone, Pode né? Porque passar. falar. É 11 9 4255 8459. Depois a gente vai estar explicando a maneira. Nós temos pessoas aí que estão fazendo, aí tem colocado ajudando financeiro. A gente pede ajuda financeira, mas de preferência até material, né? Eu prefiro até em material. Sim, Se sim. alguém tiver algum material para doar, a gente é de bom grado, sim. Maravilha, seu Vicente. Obrigado, seu Vicente, por ter participado conosco aqui nesse podcast, que foi muito produtivo, né, pelas informações que o senhor passou. Fica aqui para vocês que estão assistindo o convite para daqui a pouquinho a missa que vai ter, né, Di? É isso aí. E para você que se interessou aí e quer comprar essa ideia junto com o seu Vicente, Da UNEI. ajuda a UNEI aí, ó, se torna um colaborador e manda um materialzinho de construção, alguma coisa lá, né, seu Vicente? E a gente pede, você vê só, eu gostaria que a molecada, né, a juventude viesse para a UNEI, né? Sim. Porque é que eu falo, a gente já está na juventude é o velha futuro. guarda. E tal, a então nós UNEI estamos é pra eles, né? É para eles, nós estamos fazendo, então acho que como eu sempre lembro, eu com 27 anos, eu já fazia alguma coisa de produtivo para a cultura, de certa forma, para a cultura. E eu acho que às vezes tem pessoa que não vem porque não foi convidada, tal, mas a porta da UNEI está aberta. O convite está feito. E não é só para a comunidade negra, não. Para quem quiser, o porta aberta está. Sim, com porque certeza. o nosso lema não é, nós não queremos brigar, nós queremos somente igualdade. Queremos ter no mesmo patamar de todo mundo. Né? Tá certo, é isso aí mesmo. Gente, esse foi mais um Na Casa Podcast. Só, mais uma vez, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Salto Pizza, a melhor pizza do Brasil, fica lá na cidade de Salto. Teixeira Imóveis, para você que busca fazer a sua locação, tá com problema no nome, restrição, vai lá na Teixeira Imóveis que lá você consegue também fazer a sua locação. É isso aí, lá a Teixeira resolve tudo pra você, tá? Lá não existe restrição, não tem burocracia. Vai lá que você aluga o imóvel. Arruda Nova Autopeças, tudo pro seu carro. Zion também aqui, na nossa produtora da Zion também, se você quer gravar um CD, um jingle, fazer uma propaganda, enfim. Gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui podendo levar esse papo sério para vocês. É isso aí. E mais uma vez, o Di já falou no começo do programa, não deixe de nos seguir, né, Di? Segue Curte, lá. ativa o sininho, compartilha com seus amigos e é aquilo que eu sempre falo. Se você não tá gostando, fala para nós. Se você tá curtindo, fala pros outros, tá bom? Fala pra nós pra gente melhorar. Tamo junto. E obrigado, dezembro pessoal. tá chegando com novidade. A gente vai começar a fazer o podcast ao vivo. É isso aí. E um novo modelo de podcast, né? Isso aqui, graças a Deus todos apoiaram, mas vai ser um novo modelo mais top ainda, né, Di? Isso aí. É isso aí, galera. Brigadão aí pela audiência. Curte, compartilha e indica para os amigos.
Tamo junto na Casa Podcast. Deus Valeu. abençoe. Na Casa Podcast.